Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que iniciou muito mal o Campeonato Carioca com a garotada do Sub-20 em 3 jogos, nenhuma vitória até o momento, e aí muitos torcedores se perguntando, por conta disso, o planejamento vai mudar? Quem vai entrar em campo contra o Vasco na quarta-feira e contra o Fluminense no outro final de semana? Será o Sub-20 ou o time profissional volta por conta do desempenho ruim da garotada? A gente vai falar sobre esse planejamento, se mudou ou não, pelo menos até a gravação desse vídeo. E Lucas Paquetá e Michael, muita gente me perguntando isso também nesse domingão, me mandando muitas mensagens, e a gente vai trazer todas as informações para vocês no vídeo agora. Mas, galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, o Flamengo perdeu para o Volta Redonda. Eu tô vendo muita gente fazendo muitas críticas à equipe do Flamengo, dessa garotada do Sub-20 do Flamengo. Claro que eu e vocês esperavam um melhor desempenho dessa garotada que está disputando o Campeonato Carioca, mas antes de fazermos qualquer análise, precisamos observar alguns pontos importantes. Temos que contextualizar a situação. A média de idade do elenco do Flamengo que está disputando esse Campeonato Carioca é de 18,1 anos. No segundo e no terceiro jogo do Flamengo nesse Campeonato Carioca, entraram na lista de relacionados Rian, João Vitor Couto e Daniel Silva, sendo que João Vitor Couto e Daniel Silva vão fazer 17 anos esse ano ainda. Eles têm apenas 16 anos. Estão jogando um campeonato profissional. Nos outros anos que o Fla começou o estadual com a garotada, alguns jogadores do profissional fizeram parte do elenco, o que ajuda demais o trabalho do treinador. Em 2026, ou seja, esse ano, por conta do calendário do futebol brasileiro totalmente espremido, essa garotada não teve uma pré-temporada, eles não fizeram uma pré-temporada, eles tiveram recesso, 2 recessos no ano passado e só, eles não fizeram uma pré-temporada. O time Sub-20, inclusive, está passando por mudanças no elenco, e o técnico Bruno Pivetti ainda não teve tempo hábil para trabalhar com essa nova equipe. E claro, tem os rivais também, porque não podemos tirar o mérito dos rivais. Não podemos menosprezar o trabalho dos clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. Eles vêm se preparando há meses para o início dessa competição. Sim, há meses. Ah, o Bangu não está nem na Série C. Pois é, se prepara para essa competição. Ah, o Volta Redonda foi rebaixado para a Série C. Pois é, se prepara para essa competição. O campeonato estadual para essas equipes de menor investimento é a chance de eles fazerem uma receita, de eles fazerem uma venda de jogador, é a chance de um jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Por exemplo, ontem, antes do jogo do Flamengo, o Boa Vista venceu o Fluminense com um gol do zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro, e o zagueiro chorando muito de emoção depois do apito final. Por quê? Porque é o jogo da vida deles, é a chance de eles se mostrarem para o Brasil. Então, gente, não é justo classificar o trabalho do treinador Bruno Pivetti ou classificar a qualidade desses jovens jogadores do Flamengo por conta do desempenho nesse início de campeonato carioca. Cuidado com as críticas, sobretudo em rede social, para não, entre aspas, queimar bons profissionais. Em cima disso, eu tenho certeza que vocês estão aí me perguntando, Vene, e o planejamento vai mudar ou não vai mudar? Calma, beba um pouco d'água. Por falar em água, vocês podem comprar todos esses copos e essas garrafas aqui lá no site da GoCase. Lá você vai encontrar material de ótima qualidade, preço bom e o melhor, desconto. Tá vendo esse cupomzinho aí, GOVENE? Pois é, com esse cupom você tem desconto em compras acima de R$100 e em compras acima de R$200, pagamento facilitado em até 3 vezes sem juros. E não tem só esses produtos, tem capinha de celular,
por exemplo, a rapaziada que está voltando às aulas aí, a criançada, os adolescentes, tem muito material de volta às aulas, aproveitem, porque os preços estão sensacionais. E eu tenho certeza que depois dessa aguinha que vocês tomaram, vocês estão me perguntando aí, o planejamento vai mudar por conta do desempenho ruim da garotada? Por quê? O planejamento do time profissional é voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28, ou até mesmo na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. E por conta desses 3 jogos que a garotada não deu conta, pelo menos até o momento, sem nenhuma vitória, muita gente pede o retorno do time profissional para fazer pontuação, para não ter risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 18 de janeiro, 1h33 da tarde. A pessoa acabou de me responder. Planejamento mantido. Planejamento mantido. Ou seja, eles não vão botar o time profissional todo, pode ser um ou outro jogador ali, voltando contra o Vasco, até mesmo contra o Fluminense, mas o planejamento está mantido. Da grande maioria dos jogadores voltando no dia 28 de janeiro ou até mesmo no dia 1º de fevereiro. E aí, essa pessoa ainda me explicou o seguinte: Venê, a apresentação do elenco depois das férias foi no dia 12 de janeiro, sendo que 2 dias são exames médicos, testes físicos, ou seja, dia 12 e dia 13 eles não foram a campo, fizeram testes físicos, tá? Para vocês entenderem. Aí eles foram a campo no dia 14, treinaram no campo, no dia 15 treinaram no campo, no dia 16 treinaram no campo, no dia 17 treinaram no campo. Dia 18 hoje, confesso para vocês que eu não sei se eles foram a campo ou não. Como é que... Aí, supondo, dia 19 treina, dia 20 treina. Como é que vocês vão botar o elenco profissional para disputar um clássico contra o Vasco com 6 dias de treino no campo depois de férias? Férias. Por mais que eles estivessem seguindo um planejamento durante as férias, aquela tal cartilha, mas é totalmente diferente. E a equipe do Vasco voltou antes. Inclusive, o time profissional do Vasco jogou a primeira rodada, o time titular. Fernando Diniz colocou o time titular. Então, pessoal, não tem como você querer o time completo contra o Vasco da Gama. Talvez contra o Fluminense, repito, um ou outro atleta possa pintar ali. Mas o planejamento tem que ser mantido, gente. E tá certo. Diante do cenário do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca para o Flamengo não vale de mais nada. Nada. O Campeonato Carioca do Flamengo virou um campeonato durante pré-temporada. E é isso. E tá tudo bem. O Flamengo tem que mirar Brasileirão. O início é dia 28 de janeiro, gente. Uma partida... Se o Flamengo perde para o São Paulo na primeira rodada, isso pode fazer diferença lá na frente. Vocês viram ano passado como é que foi a briga pau a pau com o Palmeiras? E como um ponto faz muita falta. Então, gente, assim, não dá para você querer mudar o planejamento por conta do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo pode ser rebaixado, de verdade, como jornalista e como torcedor, não faz mais a menor diferença. Repito, o Campeonato Estadual para o Flamengo virou torneio de pré-temporada. É isso. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não tem que mudar planejamento, coisa nenhuma por conta de Campeonato Estadual. E eu, nesse meu discurso, não quer dizer que eu sou contra o estadual, não. O estadual é importante, sim. Eu não sou contra acabar o estadual, sou a favor de diminuir o número de rodadas, como já aconteceu esse ano. Então o Flamengo está certo, o planejamento tem que ser mantido. Falando agora de outros assuntos, Paquetá, eu avisei a vocês, não teve dia D na sexta, não era dia D, não vai ter dia D, é um assunto que vai demorar a ser resolvido, vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Eu entendo a ansiedade, eu entendo, entre aspas, o desespero,
de querer ver logo o Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, mas não vai acontecer agora. Vai demorar esse assunto. Não tem nenhuma novidade hoje, dia 18 de janeiro. Pode ter a qualquer momento. Agora, eu avisei que não seria resolvido de um dia para o outro. Tem que ter paciência, tá? Michael, novamente a imprensa lá de Santos noticiando. Santos avança na contratação. Gente, não avançou coisa nenhuma, não tem nada avançado. A situação é a mesma. O Santos quer pegar o Michael por empréstimo, com o Flamengo pagando 40% do salário dele. Não faz o menor sentido para o Flamengo aceitar uma situação dessa. O Santos pode querer negociar, comprar o jogador, o Flamengo senta para ouvir, beleza. Agora, desse jeito eu concordo totalmente com a diretoria do Flamengo. Não dá para fazer, né? Como é que você vai emprestar Michael pagando 40% do salário dele, que é alto? Não faz o menor sentido. Eventualmente ele pode ser relacionado, ser utilizado, ou o Santos paga o salário dele integral, enfim. Dá um jeito para chegar a um acordo. Agora, dessa forma que o Santos propôs, o Flamengo até o momento não aceitou. Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com uma antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Assim que surgir mais notícia, conto para vocês. Tchau.